tarde, irmão. Boa tarde, irmã. Boa tarde a você que está conosco agora nessa live. Com toda certeza Deus vai nos abençoar muito nessa tarde. Eu quero ministrar ao seu coração daqui a pouco. Mas antes disso, vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Que o Senhor fale conosco nessa tarde. Comece a orar onde você está agora, em nome de Jesus. Senhor, nessa tarde nós estamos diante do Senhor. E nós nos achegamos diante do Senhor porque as saídas para a nossa vida, meu Pai, as saídas que nós precisamos, que desejamos, que ansiamos, vêm da Tua face, vêm da Tua presença. E eu quero te pedir, ó Deus, de maneira especial, que o Senhor possa falar conosco, falar a cada coração, falar à mente, falar à alma, falar ao espírito. Porque a Tua palavra, uma vez que ela é liberada, Senhor, a pessoa que absorve a Tua palavra, ela é curada, ela é liberta, ela é sarada, mas acima de tudo ela é direcionada. Senhor Deus, quantas vezes nós nos perdemos e nós ficamos, meu Pai, recebendo a ação do mal porque não tivemos a direção do Senhor, andamos na direção do nosso próprio desejo, do nosso próprio coração. Por isso nós te pedimos, meu Pai, fala com cada um de nós, para que a sua direção venha do alto, Senhor, venha da tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos agora, ore comigo e diga, fala, Senhor Jesus, nessa tarde, eu peço ao Senhor, ó meu Deus, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, abre a minha visão e fala ao meu coração, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por favor. Essa tarde eu quero falar com você sobre um assunto que Deus colocou no coração. E o título da nossa ministração é: não dê a sua herança aos malditos. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Olha o que está escrito aqui. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele mais 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Enviou à cidade mensageiros ao rei Acabe, rei de Israel, e lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Olha o que esse rei está dizendo, gente. A tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres, ou seja, as mulheres que estão em Israel, são todas minhas. E ele ainda chega e diz, e os melhores de teus filhos, ou seja, os seus filhos, os tenros, que são preparados para ir crescendo como guerreiros, são meus filhos, são meus agora. E olha o que o rei Acabe responde no versículo 4. Respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto eu tenho. Gente, aqui era o Ben-Hadad, rei da Síria, com mais 32 reis, era o exército do inimigo, que chega claramente para o rei de Israel, que era um homem ímpio, e diz para ele, ó,
o seu ouro é meu, a sua prata é minha, os seus bens são todos meus. Mas não é só isso, eu não quero apenas o seu dinheiro, aquilo que te pertence. Eu quero também, além do ouro e da prata, as mulheres, todas as mulheres de Israel, eu vou tomar posse delas. E não é só isso. Os filhos que estas mulheres estiver gerando, todos os filhos que foram gerados em Israel, os garotos, também são meus. O mal chega e dita as regras, e diz claramente que o dinheiro pertencia a ele, que as mulheres pertenciam a ele e que os meninos pequenos, tenros, pertenciam a ele, e aqueles meninos seriam levados como escravos para servir o mal. Olha que situação é essa. Agora o pior não foi esse rei maligno, maldito, diabólico, falar isso para o rei de Israel. O pior disso tudo foi ele chegar e dizer, conforme a tua palavra, ele se dobra diante daquele rei maligno, diabólico, e diz, ó rei meu senhor, eu sou teu. O que ele estava dizendo? Que não pertence a você só o ouro, só a prata, os meus bens, as mulheres, as crianças. Eu também sou teu e tudo quanto eu tenho, tudo que é meu é teu. Ele estava entregando ao maligno, entregando ao mal. Ou seja, permitindo que o mal entrasse e tomasse posse da herança que era dele. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Agora é interessante que o mal, quando ele vê que nós somos pessoas que não luta por aquilo que é nosso, que entrega facilmente aquilo que é a nossa herança, se ele simplesmente tinha tomado 50% do que pertencia, olha o que acontece a partir de então. Olha comigo agora o versículo 5. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tu has de me dar a tua prata, o teu ouro, as mulheres e os teus filhos. E aquilo, o rei Acabe já tinha entregado tudo. E tornou todavia amanhã. Não, versículo 6 agora. Todavia amanhã, estas horas, eu enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que é precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Quando o inimigo entrou, mandou uma ordem, dizendo, a sua prata, ou seja, prata e ouro, seus bens, seu dinheiro é meu. As mulheres vai estar comigo. Os meninos vão estar comigo. Como aquele rei não resistiu, ele aceitou de mão beijada, ele não teve nenhum posicionamento, ele chegou e disse, olha, ó rei meu senhor, eu também sou teu, e tudo que é meu é teu. Aí ele falou, ah é? Então já que você não resistiu, já que você não se levanta, já que você não se posiciona, você aceita as minhas ordens, então eu vou além. A partir de agora, os meus servos vão a ti, vão esquadrinhar a tua casa, vai tomar agora os seus servos, e tudo que é precioso que você tiver, tudo agora, toda a sua herança, 100%, tudo que tiver de precioso, serão meus e o levarão. Olha que situação é essa. Mas eu quero ler um outro texto com você, para depois destrinchar e explicar para você. Agora, abre comigo aí, 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante.
Só virar a página aí. Sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe, gente, é aquele que tinha entregado a herança dele para quem? Para o maligno. Agora aqui aparece a história de Nabote. E Nabote tinha uma vinha, ou seja, as parreiras que davam uvas e que produzia, que ele plantava e colhia para produzir vinho e produzir suco, ou seja, dali vinha a manutenção da sua casa. Aí só que essa vinha ficava perto do palácio. Agora olha o que aconteceu, versículo 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Olha que coisa. Era de onde ele tirava o sustento dele, Nabote da sua casa. Aí o rei queria fazer o quê? Uma hortinha, uma hortaliça. Ia passar a foice e o machado e jogar tudo no chão. Destruir tudo, para fazer uma horta. Então, olha o que ele disse: pois está vizinha da minha casa, e eu te darei outra ainda melhor, ou se for o caso do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Então aqui ele foi meio honesto. Eu posso te dar uma outra vinha, mas eu posso te dar o valor em dinheiro. Agora olha o que aconteceu agora, versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor. Olha a diferença, gente. Que eu dê a você a herança dos meus pais. Olha o que ele está dizendo. Ó rei, preste atenção. Essa vinha que eu estou plantando agora, que eu vou colher as uvas, que vai gerar o sustento para minha casa, essas vinhas pertenceram antes ao meu pai, que pertenceu ao pai dele, meu avô, que pertenceu antes ao meu bisavô, que pertenceu antes ao meu tataravô. Ou seja, era uma vinha que estava sendo plantada e cultivada há mais de 150 anos, pertencia àquela casa, àquela família. Aí então o rei chega e fala: dá-me a tua vinha, dá-me a tua vinha. Eu posso te dar uma outra, ou eu posso comprar. Mas ele chegou e falou: guarda-me Deus, Deus vai me guardar, mas eu quero te dizer que de maneira nenhuma eu darei a você ou venderei a herança que Deus me deu, a herança que era dos meus pais. Daqui vem o meu sustento, daqui vem tudo que eu pertenço. Meus filhos são criados através daquilo que produz essa minha herança. E você acha que eu vou dar a você? Olha o que aconteceu agora, gente. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa das palavras de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: não darei a você a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, voltou o rosto, ou seja, para a parede, e não comeu o pão. Ficou todo entristecido o rei. Olha agora o versículo 5. Porém, vindo a ele Jezabel, aquela nervosinha, sua mulher lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe disse: porque falei a Nabote, os israelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se eu te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: vem cá, governas tu sobre o reino de Israel ou não? Levanta-te, come pão, alegra-te o teu coração, porque eu darei a vinha de Nabote, aos israelitas, a você. Como assim? Aquela nervosinha
assassina, chegou e falou: não, pode comer seu pão, porque eu, a Jezabelzinha, vou dar a você aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Ou seja, a vinha dele. Agora olha o que aconteceu. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e selou com sinete, e mandou as cartas aos anciãos e os nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte ele 2 filhos de Belial, 2 homens malignos, diabólicos, que testemunhem contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E trazei-o para fora e apedrejai para que morra. Olha o que está acontecendo aqui, vai lá para você ver. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe dera ordem, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. E apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens filhos de Belial, puseram-se defronte os homens filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Levaram para fora da cidade e apedrejaram, e ele morreu. Olha que história, gente. Olha que história. Quem é que queria essa vinha? Acabe. Acabe é aquele mesmo, quando Ben-Hadad chegou e falou: olha, a prata e o ouro são meus, as mulheres são minhas, os teus filhos são meus. Foi ele mesmo que disse: eu sou teu e tudo que é meu é teu. Então ele era desleixado com a herança que o seu pai, Onri, deixou para ele. E ele achava que Nabote deveria fazer o mesmo. Mas Nabote chegou e disse: longe de mim, longe em Deus, de eu entregar a herança que me pertence aos malignos. Aí então ele ficou totalmente entristecido, e Jezabel então armou essa situação toda aqui, que depois o próprio Elias depois profetiza contra ela, que ela seria comida por cachorros, gente. Porque ela fez essa maluquice aqui. Só para você ter uma ideia, isso aqui custou a vida de Jezabel. Jezabel foi comida pelos cachorros, pelos cães, que comeram e deixaram só a caveira dela. Por causa disso aqui, porque ela matou um homem inocente. Mas o que eu quero enfatizar para você, que olha a postura de 2 homens, do rei Acabe e de Nabote. Mas bispo, Nabote perdeu a sua vida por causa da sua herança. Realmente ele perdeu a vida por causa da sua herança. Mas ele não entregou a sua herança aos malditos. Ele não entregou o que lhe pertencia ao mal, ao maligno. De maneira nenhuma. Ele não foi como Acabe, que disseram: as mulheres são minhas, os filhos são meus. Depois ele disse: tudo que é teu é meu. E ele disse: tudo que eu tenho é teu, ó rei, e eu sou teu. Preste atenção. A palavra de Deus, olha comigo por favor, no Salmos 127, versículo 3. Olha o Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são o que, gente? Herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o que? O galardão. Os filhos que nascem de nós são herança de Deus, são herança do Senhor, para as nossas vidas. E o maligno é igual Ben-Hadad. Ele quer tomar posse dos seus filhos, dizendo que os seus filhos pertencem a ele. E se você não fizer nada, os seus filhos pertencerão ao maligno a vida inteira. Não só isso, assim como Ben-Hadad chegou e disse: as mulheres que estão aí são minhas. O maligno chega e diz:
Não só as mulheres, mas os maridos. O seu marido me pertence. E a mulher entrega de mão beijada. Ela não faz nada. Ela não luta pelo seu marido. Ela não batalha pelo seu marido. Ela entrega o seu marido para o mal. Ela aceita isso. Seu marido é herança de Deus para você, querida. Assim como a sua esposa é herança de Deus. Assim como os seus filhos são herança de Deus para a sua vida. E tal como Ben Haddad disse, o maligno quer tomar posse das mulheres, dos homens, dos filhos. Ou seja, ele quer que você permita que ele entre na sua casa, tome a sua casa, rouba, mate e destrua a sua casa, a sua família. Essa é a sua herança. E você vai entregar a sua herança aos malditos? Você vai entregar seu casamento para o maligno? Você vai deixar que o maligno destrua a sua relação? Ah, bispo, meu filho está mexendo com droga. Você vai aceitar que o seu filho seja corrompido e destruído pelas drogas? Nas mãos do maligno? Ah, bispo, meu filho e minha filha, ou meu filho ou minha filha, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, mas eles estão indo para o caminho do homossexualismo. Você vai deixar isso? Vai deixar que eles fiquem assim? Vai deixar que eles permaneçam nessa vida? Sofrendo, sendo escorraçado, sendo humilhado aí fora? Porque você sabe muito bem o que acontece com as pessoas que têm essa decisão. São humilhados completamente. Nos dias de hoje, é dito claramente, nós temos que aceitar. A coisa mais fácil que tem é aceitar o homossexualismo quando é na casa dos outros. Agora, quando é na sua casa, você vai ver seu filho sendo humilhado, sendo abusado sexualmente, sendo claramente escrachado, todo mundo xingando, fazendo gracejo, rindo de você. Você vai deixar seu filho, que é herança de Deus, que é herança do Senhor, nas mãos do maligno? Você vai entregar sua herança para esse maldito? Sabe por quê Nabote morreu? Porque ele se posicionou. Ele não entregou a vinha dele, não entregou a herança que pertencia a ele, que vinha de Deus, que vinha dos seus antepassados. Gente que tem honra, morre, mas não entrega a sua herança. Entra para a história como aquele que lutou, que guerreou, que batalhou pela sua herança e não entregou de mão beijada. E Ben Haddad chega e fala: o seu ouro e a sua prata são meus. Quantas vezes eu tenho visto nesses anos todos muitos irmãos em Cristo que são herdeiros de Deus, corredeiro com Cristo, passarem extrema necessidade financeira. Sabe por quê? Porque eles não sabem brigar pela sua herança em Cristo, pela sua herança em Deus. Ele aceita ser roubado, aceita o desemprego, aceita ganhar pouco, aceita o mau salário, mas ele não se posiciona. Não se posiciona, dizendo: eu não aceito eu entregar minha herança financeira para o maligno e eu comer o pão da amargura, comer o pão da miséria, comer o pão da pobreza. Querido, está amarrado o espírito desse. É herança de Deus, é herança do Senhor, filhos de Deus prósperos. Mas se eu aceito passivamente, sem lutar, sem brigar, sem fazer nada, o maligno vai entrar e vai ficar com tudo que é seu. Vai ficar com tudo que te pertence. Vai ficar com tudo. Deixa eu te contar uma história sobre essa área para você ver.
sobre entregar a herança aos malditos. Quando eu vim para o Evangelho, passado alguns anos, eu comecei a estudar a genealogia da nossa casa. Porque eu não conseguia entender as coisas como elas funcionavam. Meu bisavô era baiano. E era um homem muito rico, muito próspero. Mas chegou um determinado momento que ele perdeu tudo e morreu na miséria. Não deixou nada para os filhos. Aí veio o meu avô, chamava Josias. Era um homem próspero, um homem, não era rico, mas era abastado. Tinha o bastante numa cidade do interior de Goiás chamado Cafelândia. Mas de repente, de uma hora para outra, você via que entrou assim, depois que eu estava na fé que eu fui ver. Entrou um espírito maligno e a partir dali ele viciou no jogo e foi jogar e jogava diariamente até o ponto de perder tudo. Mal deixou uma casa. Deixou minha avó, chamava Isoldina, na miséria. Os filhos todos tinham raiva dele. Porque ele pegou toda a herança e entregou aos malditos. Aí veio meu pai. Meu pai tinha um dom de enriquecer os outros. Claramente. Nós morávamos numa currutela do estado de Goiás, chamada Santa Rita do Novo Destino. E tinha um apelido estranho, chamava Paletó Rasgado. E tinha um homem na região, chamava Antônio do Vitor. Meu pai era o gerente geral dos negócios daquele homem. Quando meu pai começou a trabalhar com ele, era como se aquele homem tivesse 5. Quando meu pai terminou, aquele homem tinha mais de 20. Porque meu pai gerenciava com a destreza, com muito afinco, com muita força. Meu pai ajudava ele a comprar as terras, desmatava, plantava arroz, plantava milho, feijão, soja. Eles compraram trator de esteiras, colheitadeiras. Gente, a colheita daquele homem era tão grande que tinha os armazéns, celeiros, e a gente brincava de pique-esconde naquilo lá. Era tão grande os armazéns que entrava 4 carretas de uma vez só, carreta mesmo, daquelas grandona, para carregar de milho, soja, arroz, feijão, que produzia as lavouras, de modo que era um homem milionário naquela época. E aí aquele homem foi acometido de um câncer, o Antônio do Vitor. E ele, em gratidão ao meu pai, chegou e falou: ó, eu vou te dar tal pedaço de terras para você, em gratidão ao que você me fez. Colocou a terra, e lá botou gado e tudo e tal. Seria a herança do meu pai, por ele ter ajudado aquele homem a ficar milionário. Passado algum tempo, aquele homem morreu. Quando aquele homem morreu, os filhos, 4 filhos, foram tomar posse da herança junto com a esposa. E junto com a herança, tinha a parte que ele, o dono da terra, o Antônio do Vitor, tinha deixado para o meu pai. Em gratidão. Em gratidão nada, em salário mesmo, que ele tinha colocado. Só que ele não passou a escritura. E os filhos sabiam, a mulher sabia, todo o trabalho que meu pai tinha feito. Chegou na hora, meu pai falou: isso aqui, seu pai, seu esposo, nós negociamos e deixou para mim. Pois é, cadê a escritura? Não tem. Cadê os registros dos bois, das vacas? Não tem. Então tudo é nosso. Passaram a mão, ficaram com tudo. E meu pai, quero te falar como é que meu pai morreu. Eu peguei o meu pai, quando ele tinha já, porque ele e minha mãe, eles se separaram. E ele passou mais de 11 anos fora. Ou seja, eu procurando ele, não encontrava ele. E até que eu achei ele no interior de Goiás e trouxe ele para morar comigo. Quando ele foi morar comigo, nós fizemos a aposentadoria dele. E aí, lá de casa, ele morava conosco. E aí, ele começava a tirar. Nós morávamos numa fazenda, porque para ele não ir embora, fui morar numa fazenda por causa do meu pai. E lá, eu ajustei com ele. Ele recebia um salário mínimo da aposentadoria.
Falava, você vai criar galinha de quintal para gerar ovo e gerar carne. Porque galinha de quintal é caro hoje, sempre foi caro. Lá em casa a gente comia só frango de granja e deixava a galinha de quintal só para gerar dinheiro para ele. Então meu pai começou a criar no terreiro nosso muita galinha e tudo, que dava um dinheiro alto. Era como se, por exemplo, 1 quilo de frango hoje custa R$9, a galinha de quintal custava 20. E aí então gerava renda. E na fazenda onde a gente morava, tinha muita laranja. E eu acertei com meu pai, eu falei, todos os dias, pela manhã, você levanta 5 horas, pega 5 caixas de laranjas, caixa mesmo. Lava, que eu vou vender para você lá nos trailers, ou seja, nos lanches onde faz suco. Aí eu levava todos os dias eu levava 5 caixas de laranja. Então é como se uma caixa de laranja custasse R$20, gerava R$100 por dia. E eu tirava R$20 dos 100 para gasolina e 80 eu entregava para meu pai todo dia, aí gerando renda. Aí meu pai foi na fazenda onde a gente morava ali, tinha, ou seja, plantação de café, e ele começou a gerenciar. Então meu pai, quando ele partiu, ele tinha um salário de aposentadoria, das galinhas de quintal, das laranjas e tudo. E ele morava conosco, que não tinha despesa nenhuma. Mas toda a herança que ele ajudou aquele homem a construir, ele perdeu tudo. Quando eu encontrei ele, ele ficou na miséria. Ou seja, deu a herança. E juntamente por ele dar a herança, que pertencia a nós, ele deu para aquelas pessoas. Além disso, foi um pai horrível. Nunca foi um pai presente. Nunca foi um pai que chegava junto. Minhas 3 irmãs abaixo de mim, todas 3 casaram grávidas com 15 anos de idade. Fizeram péssimos casamentos e todas 3 divorciaram. Essa é a herança. Meu pai entregou a herança. Entregou as filhas. Entregou todo o dinheiro. Hoje essas minhas irmãs são convertidas, casaram de novo e está uma bênção. Mas foi entregue. Por quê? Porque ele aceitou a ação de Ben-Hadad, ou seja, do maligno. E aí pronto, cresceu meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele trabalhava no ano de 83, 84, 85, até um pouco mais. Ele trabalhava para uma rede de supermercado, na época chamava Alô Brasil, era a rede de supermercado maior que tinha no Brasil. Meu irmão estava muito rico, ele morava em São Paulo. Estava muito rico e morava no Morumbi. Aquela rede de supermercado quebrou. Meu irmão pegou uma herança muito grande, ou seja, de 13º, férias, FGTS, ele estava muito rico. Voltou de novo para Goiânia. Chegando lá, ele abriu um mercadinho. Só que ele tinha o dedo igual ao do meu pai. Entregou a herança dele ao maldito, de tal maneira que ele começou a padecer necessidades, a passar falta. Entregou a herança dele aos malditos. Passou a vida inteira apertado. Mas quando eu comecei a olhar a história, que o meu bisavô tinha perdido tudo, que o meu avô tinha perdido tudo, que meu pai tinha entregado a herança, que o meu irmão tinha entregado a herança, eu comecei a questionar. Até então, eu trabalhava feito louco, mas ficava patinando, não saía do aperto, sempre apertado financeiramente, até que eu entendi essa história, e eu resolvi me posicionar. Falei, eu sou como Nabote, eu não entrego a minha herança para o maligno, eu não entrego a minha herança para o maldito. A herança que Deus me deu é que eu seja próspero, que eu seja um homem próspero, que eu possa ter para ter a minha manutenção, para viver em paz, viver tranquilo. Aí eu já estava casado, e as coisas apertadas ainda, mas aí nós nos posicionamos. Eu e Cláudia nos posicionamos e falamos, nós não entregamos nada do que nos pertence, nada, pelo contrário, onde nós colocarmos a mão, será abençoado. E a partir desse posicionamento, e todos os dias a gente orava, todo dia ministrava, todo dia dizia, a nossa herança é do Senhor, a nossa herança vem de Deus, a nossa herança é abençoada.
Tivemos 2 filhos. Quando a Andressa estava fazendo 14 para 15 anos, eu lembrei do que tinha acontecido com as minhas irmãs e o medo que tinha, naturalmente. O que eu fiz? Chamei a Andressa com 15 anos. Falei, com 15 anos, minhas irmãs todas engravidaram. Já tem uma herança ruim. Mas, Maligno, você não vai tocar na minha filha. Ela com 15 anos, gente, eu andava com a Andressa, orava com ela, ministrava, orientava, fazia tudo. E graças a Deus passou. Está lá em casa até hoje. Não engravidou, pelo contrário. E falei, os meus filhos não passarão os apertos que eu e Cláudia passamos no início da vida, de casado. Nós nunca entregamos a nossa herança, mas os nossos filhos não vão passar nenhum aperto. Aí trabalhamos desde pequeno. Vocês vão entrar na faculdade, vocês vão entrar na faculdade, vão entrar na faculdade boa, vai ser próspero, vai ser próspero, vai ser próspero. E começamos a profetizar, a ordenar, a declarar, e que os nossos filhos seriam bênção de Deus. Moral da história. O mais velho é formado em medicina. Tem um ótimo salário. Só que ó, dá tchau desse jeito. Dá tchau assim. Nossa. Ele tem 3 anos de formado. Tem 3 anos de formado. Você sabe que médico ganha bem. Salário alto. Se mantém. Por quê? Porque nós não entregamos ele aos malditos. A filha é formada em psicologia. A Cleude, minha esposa, é neuropsicóloga. E aí temos os consultórios aqui na Cidade Jardim. A Andressa pegou, olha, cresceu, avançou. Agora, mês passado, foi lá, comprou o carro dela zerinho, gente. Depois de 2 anos de formada. Zerinho. Tem dinheiro na conta, tem tudo. Eu estou contando isso para você por quê? Porque eu vim de uma situação, meu pai perdeu tudo, meu irmão perdeu tudo, meu avô perdeu tudo, todo mundo perdeu. Mas lá em casa nós nos posicionamos, que eu e Cleudia não perderíamos e que os nossos filhos seriam abençoados. Quantos querem isso para sua casa? Diga aleluia. Mas você não pode entregar isso ao maldito. Você tem que se posicionar em oração. Você tem que se posicionar de tal forma que o mal não entrará na sua casa, não entrará na sua vida. Você será guardado, será totalmente protegido. Mas se a pessoa, de maneira nenhuma, você vê o mal entrar e você diz, é assim mesmo. Você vê o mal entrar e fala, Deus está tratando comigo. Você vê o mal entrar e fala, é provação. Você vê o mal entrar e você não faz nada, o maligno entra, rouba, mata e destrói tudo que é seu. Mas olha o que está escrito aqui. Quero te ajudar aí, para você ver aqui. Olha comigo, Êxodo capítulo 10, versículo 24 até o 26. Êxodo 10, 24 até o 26. Então Faraó chamou Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fique o quê? As ovelhas e as vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. Olha o que ele está dizendo aqui. Você pode servir ao Senhor, Moisés, mas fica o quê? As ovelhas e as vacas. É o quê? Os bens. Que a ovelha e a vaca dava o quê? Carne, leite, lã, couro, vida financeira. Faraó chegou e falou, eu vou deixar tudo e com você, mas fica os bens. Agora olha o versículo 25. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios, holocausto, porque ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Agora olha o versículo 26. Também o nosso gado vai conosco, nem uma unha ficará na sua mão, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir lá, até que cheguemos lá. Ou seja, Moisés se posicionou. Faraó é o típico do maligno. Você tem que deixar as vacas, tem que deixar as ovelhas, tem que deixar o ouro, tem que deixar a prata, tem que deixar tudo. Moisés chegou e falou, não, vai conosco o nosso gado e não ficará nem uma unha, eu te entrego na mão, maligno.
nem uma unha, porque a minha herança é do Senhor, a minha herança vem de Deus, e ela será guardada e será protegida em nome de Jesus. De modo que eu quero dizer, os seus filhos são a herança de Deus para a sua vida. Seu esposo é a herança de Deus para a sua vida. Sua esposa é a herança de Deus para a sua vida. Seu bem, seu trabalho, sua área financeira é a herança de Deus. E você não vai entregar isso para o maligno. Você vai se posicionar nessa tarde e dizer: Deus, eu quero o meu trabalho, eu quero o meu emprego, eu quero o meu salário, e eu não vou ficar mais na miséria. A miséria tem que pertencer ao maligno, e a bênção pertencer a você, que vem do nosso Deus, em nome de Jesus. Quantos querem isso, diga aleluia. Então vamos colocar de pé e vamos falar com Deus agora. Levantem suas mãos aos céus agora. Ore comigo agora e fala: Senhor Jesus. Fala mais forte, fala: Senhor Jesus, nessa tarde, eu entendo pela tua palavra que a herança que o Senhor me deu ficará na minha casa. A minha família pertence a mim. Filhos, esposo, esposa, dinheiro, bens, emprego, salário, saúde, tudo isso é herança do Senhor, que o Senhor tem me dado. Eu não aceito que o maligno venha entrar para roubar, matar ou destruir a minha herança. Essa herança foi o Senhor quem me deu. Eu sou herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Fala comigo: Satanás, ouça agora, eu te repreendo. Solta agora a minha herança. Solta agora o que me pertence. Eu digo que a minha vida aqui na terra será abençoada. Eu repreendo todo espírito de miséria, de pobreza, falta de trabalho, falta de emprego. Essa herança é maldita, mas eu profetizo, eu chamo agora para a minha vida riqueza, prosperidade, trabalho, salário, harmonia, paz na minha casa. Eu digo que a felicidade que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, isso mesmo, vai tomar a minha casa. Fala: eu não aceito que a minha casa, que é a minha herança, fique na mão do maligno. Por isso eu te peço, ó meu Deus, restaura agora os relacionamentos entre mim e a minha casa e a minha família. Se lá tem confusão, desavença, eu repreendo. Eu não aceito ficar brigado na minha casa, seja com minha mãe, com meu pai, com quem quer que seja. Eu digo que a harmonia, a paz, a amizade na minha família é minha herança. Falei: eu tomo posse. Falei: eu não entregarei a minha herança ao maligno, aos malditos, em nome de Jesus. Quantos creem assim, diga aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar mais um minuto? Então preste atenção. Você não pode entregar a sua herança de maneira nenhuma. Você precisa se posicionar e orar todos os dias. Fala: Deus, eu quero a minha herança em Cristo. Gente, é direito seu trabalho, é direito seu salário, é direito seu prosperidade. Isso é herança dos filhos de Deus. Mas se você ficar quieto, então você está convidado para vir à reunião às 19h30 amanhã à noite. Teremos a reunião, já vai começar às quarta-feiras. E também, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, teremos reunião todos os dias às 19h30 através da live. Sendo que na quarta-feira é presencial. Segunda-feira é a live com o pastor Adailson. Terça-feira, às 19h30, nós teremos a live com a pastora Eunice e as pessoas que ajudam ela. Depois, quarta-feira, nós teremos o dia especial, que vários vão ministrar. Quinta-feira é o dia do pastor Jorge. Sexta-feira da pastora presbítera Deusdete. E sábado é o pastor Miller com a reunião de casais,
que será uma live também todo sábado agora. Além de domingo, às 9 horas da manhã e às 17 horas. Provavelmente a gente deve voltar para as 18 horas na próxima reunião, passando essa na outra. Então teremos reunião todos os dias à noite, a live que serão feitas a partir das suas casas, sendo que na quarta-feira o culto é presencial, e terça-feira à tarde comigo aqui é presencial, e quinta-feira também. E eu vou fazer um folderzinho e enviar para vocês não esquecerem, que é uma maneira clara de vocês estarem ouvindo as ministrações, ouvindo as pregações para se fortalecer no Senhor. Lembrando ainda que é de extrema importância que você nos ajude financeiramente. Gente, cada dia as coisas estão mais caras e você sabe disso. E com certeza é através do seu dízimo e das suas ofertas que nós fazemos a manutenção das lives, do nosso templo, do nosso local de reunião, e podemos te atender e podemos te ajudar. Então o pessoal vai colocar aí o número do Pix, aí no rodapé do Facebook, e também nós vamos começar a projetar também essa live no Instagram, certo? Vamos ajustar, colocar uma outra máquina para poder gravar, porque nós vamos transmitir também pelo Instagram. Fechado? Mas é de extrema importância a sua oferta e o seu dízimo, ok? Vamos colocar de pé, eu quero abençoar seu retorno à sua casa. Levanta as suas mãos e ore comigo e fala: Senhor Jesus, nessa tarde, em paz, eu voltarei à minha casa, e eu digo que o Senhor guarde a minha quarta-feira, a quinta, sexta, sábado e domingo. Eu serei guardado, serei protegido. Me leva em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e que o Senhor te acompanhe. Vá em paz, em nome de Jesus.